Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso evento de aniversário. Muito obrigado pela presença, especialmente dos alunos, amigos da Banca Virtual Cartórios. E aos novos amigos, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. Eu estou aqui controlando o acesso, tem muita gente entrando, então tenham um pouquinho de paciência, a gente já vai dar início. O professor André Vilaverde já está a postos para a nossa aula de hoje. Professor André, está no jeito aí? Deu seu boa noite. Opa. Seu som está desligado, eu acho. Isso. Beleza. Ligou agora? Beleza? Boa noite. Obrigado, muito obrigado aí pelo convite. É uma grande honra participar desse evento aqui de aniversário do Banca Virtual Cartórios. E estou vendo vários amigos já aqui, vários alunos, né, gente importante aqui nessa aula de hoje, hein, César? Gente muito importante. Já vi aqui meu querido professor Joamar, família Cro, já estou vendo aqui. Muito legal ver esses amigos ilustres aqui. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite. Beleza, professor. Nós já vamos dar início aqui à sua aula. Conforme nós combinamos, eu vou fazer uma breve introdução a respeito aqui, especialmente para os colegas e amigos que não conhecem o projeto Banca Virtual Cartórios, e já vou lhe conceder a palavra para que o senhor inicie a sua aula magna aí, que eu tenho certeza que está todo mundo ansioso por essa contribuição de hoje. Inicialmente, pessoal, de novo, boa noite para quem eu ainda não vi. O pessoal continua entrando, então eu tenho que ficar interrompendo aqui, vocês me desculpem. Eu gostaria de agradecer inicialmente, primeiro, a Marina. Marina, além de minha irmã, é a colaboradora da Banca Virtual Cartórios e que ficou a cargo dessa luta que foi organizar esse evento, através aí das inscrições e do perfil pelo Instagram. Marina, obrigado. Você sabe que sem você não seria possível, eu não conseguiria organizar toda essa estrutura. Em segundo lugar, bom, meu nome é César Bravo, eu sou o idealizador e fundador da Banca Virtual Cartórios, sou coordenador pedagógico, procurador de município aqui no interior de São Paulo, com atuação em sustentações orais, e também sou candidato nos concursos de cartório, atualmente aguardando ansiosamente pela prova oral do Rio, lá no concurso que nós estamos tendo aqueles probleminhas. Um pouquinho só sobre a Banca Virtual Cartórios, pessoal, especialmente para quem não conhece. Então, de início, vale um registro honroso ao professor Pedro Rocha, que foi a pessoa aí que abriu as portas dos grupos de WhatsApp para que a gente pudesse iniciar algo semelhante ao que nós temos hoje, que era justamente ter um espaço virtual para simular essas arguições com vistas às provas orais dos concursos de cartório. Isso lá no início de maio do ano passado. Posteriormente, em virtude de projetos distintos, o professor Pedro foi tocar outros projetos e eu formatei a Banca Virtual Cartórios tal como nós a conhecemos hoje. Então fica aqui o meu registro, o meu agradecimento, apesar dele não estar aqui hoje, ao professor Pedro Rocha, esse guerreiro incansável e que colabora muito no mundo aí da preparação para os concursos de cartório. Professor Pedro Rocha, do GADEC. Em segundo lugar, um agradecimento especial aos colegas da Banca Virtual Cartórios, muitos deles, inclusive, também fazem um ano hoje conosco, que estão desde o início da primeira banca, e temos muitos deles aqui hoje, Verônica, eu não vou citar os nomes para não parecer injusto, mas nós temos inúmeros de vocês aqui que começaram esse laboratório lá em setembro do ano passado com a gente e permaneceram e acreditaram na proposta e evoluíram com ela, tenho certeza disso. Em especial, também agradecimento à Aline, que sem ela não teríamos a ponte com o professor André Vilaverde e certamente, por me conhecer, não teria a ousadia de convidá-lo sem essa interlocução através aí da Aline. Obrigado, Aline, pela ideia e pela ponte com o professor André Vilaverde.
E, por final, agradecimento ao professor André Vilaverde, uma honra tê-lo conosco hoje para estar falando sobre o próprio objeto da nossa banca virtual, que é justamente esse propósito de preparação e tudo que envolve uma prova oral de um concurso jurídico de alto rendimento. Para finalizar, antes de passar a palavra para o professor André, Banca Virtual Cartórios, então, pessoal, as turmas regulares, através do grupo de WhatsApp, a gente publica as informações. O projeto Desinibir, para quem está perguntando o que é isso, acessem o grupo, nós também postamos as informações a respeito do projeto Desinibir no grupo de WhatsApp, e brevemente, em função dos muitos questionamentos, e eu até estava conversando há pouco com o professor André Vilaverde, nesse laboratório, verificamos que algumas vezes as pessoas sequer conseguiam abrir a câmera para fazer a simulação da prova oral, ou para fazer a simulação da arguição. Identificamos nesse ambiente um espaço que era preciso trabalhar aspectos elementares, não só de oratória, mas psicopedagógicos. E daí criamos o projeto Desinibir, voltado para esse público. Essas pessoas, os candidatos em concurso de cartório ou concurso jurídico de alto rendimento, que têm uma dificuldade um pouco maior nessa proposta, nesse comportamento, em todos esses elementos que envolvem uma prova oral, nós trabalhamos lá no Desinibir, são 4 encontros, o projeto é gratuito, e nós estamos já com as vagas esgotadas para o mês de outubro. Possivelmente teremos um novo projeto em novembro, então fiquem atentos ao grupo e ao perfil do Instagram, as informações são publicadas lá. Tá bom? Para finalizar o funcionamento da banca, já falei com o professor André Vilaverde, 1 hora de aula, pessoal, 1 hora de aula com o professor André Vilaverde sobre prova oral nos concursos de cartório. Eu não imagino nem quanto vale isso, viu, mestre? Viu, pessoal, da banca virtual? Dá para precificar isso aí? 1 hora de aula com o André Vilaverde sobre prova oral para concurso de cartório? É privilégio para poucos. Espero que vocês aproveitem a oportunidade, tomem nota de tudo que ele disser, porque certamente vai colaborar aí com o processo de preparação individual de cada um. Após a aula do professor André Vilaverde, nós vamos ter 3 arguições. 3 alunos aí, colegas do projeto Banca Virtual Cartórios, que, de forma corajosa, aceitaram o desafio e serão arguidos nesse ambiente emocionalmente desgastante desse evento de hoje. Tá bom? Após as arguições, eu e o professor André faremos algumas observações de caráter técnico, se os colegas autorizarem, e depois ele responde as dúvidas. Dúvidas no chatzinho aqui. Nome, cidade, a Marina vai filtrar as questões e depois repassa para o professor André. Ele responde as dúvidas, considerações finais e a gente encerra o evento. Beleza? Então vamos lá, professor André Vilaverde, mais uma vez muito obrigado. A palavra está com o senhor. Seja bem-vindo. Espera aí, tem que ativar o seu som, perdão. Aí, agora o som já está ativado. Muito obrigado novamente, César. Obrigado mesmo, de coração. Estou vendo várias pessoas conhecidas aqui, meu amigo Celso Batista, pessoas que eu só conheço das redes sociais. Cara, muito legal mesmo reencontrar todos vocês. Estou vendo aqui Maria Emília, caramba, gente, olha, um pessoal que fazia muito tempo, pessoal lá de Caibi, Santa Catarina, poxa, muito legal, cara, olha, o legal de ministrar aula é isso aí, César, eu acho que deve ter 7 anos que eu já não ministro mais aulas para concurso, né? Eu tinha o curso preparatório e tinha as aulas já ainda antes de pandemia, tudo, já utilizava todas essas tecnologias de Zoom, de Google Meet, lá em 2013, ainda no concurso do Maranhão, né? Eu já utilizava toda essa tecnologia que a gente utiliza hoje, que as pessoas veem as arguições no YouTube e falam, nossa, parece que é de agora, mas isso aí tem muito tempo. Então, assim, gratidão a você. Pedir para todos vocês aí pegarem algo para anotar, certo? Eu vou falar muita coisa. Geralmente nas lives aí eu falo um pouquinho sobre a minha história, né? E hoje não, hoje vai ser conteúdo
para a prova oral, para que você se prepare aí. Tem muita prova oral para acontecer, muitos concursos que vão abrir. Você pode ter certeza que esses concursos que estão represados aí, então vale a pena você continuar estudando, e tem muita coisa legal para vocês hoje aqui. Tem 7 anos que tá represada essa aula aqui para vocês. Beleza? Quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, não tem problema, que eu vou respondendo aqui também. Tá joia? Posso começar então, Celso? Beleza? Bora lá? Então, obrigado. Queria agradecer também a Aline, cara, uma pessoa maravilhosa, ainda não a conheço pessoalmente, né? César também não conheço pessoalmente, já fica o convite para vocês virem aqui para Pernambuco, um estado maravilhoso. Eu sou apaixonado por isso aqui, né? O litoral mais lindo do mundo, podem ter certeza, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Fica o convite para que vocês venham conhecer aqui a sede do 2º RGI, conversar comigo. São 2 coisas que mais eu gosto no mundo aqui, registro de imóveis e encontrar alunos, as pessoas quando vêm me visitar. Às vezes as pessoas passam por aqui e ficam, mas será que eu vou lá incomodar? Gente, a coisa que mais eu gosto é receber um aluno aqui no 2º registro de imóveis. Então, já fica o convite para vocês. Beleza? Vamos lá então, pessoal. O que eu indico para vocês, certo? Para prova oral. Primeiro, eu parabenizo aí a Banca Virtual Cartórios por essa iniciativa, porque eu falei para a Aline isso, falei, cara, se você não conseguir se inscrever aí no Banca Virtual, não tiver vaga, faça o seguinte, reúna 3 ou 4 pessoas, porque era isso que eu fazia na prova oral, certo? E façam arguições simuladas. Façam arguições simuladas. Prova oral, as pessoas pensam que é só conteúdo. Vou falar para vocês aqui, gente, olha, presta atenção. 50% é conteúdo e 50% é postura. 50% conteúdo, 50% postura. Então não adianta você saber tudo de direito e não ter postura de prova oral. Porque o examinador, ele quer encontrar um tabelião, quer encontrar ali um registrador. Certo? Ele não quer encontrar o Sócrates, o Aristóteles, entendeu? Não quer encontrar o maior gênio do direito. Não, ele quer encontrar alguém que vai exercer o tabelionato de notas lá em Santa Cruz, onde eu fui tabelião no 36º tabelionato de notas lá do Rio de Janeiro, que eu vi aqui, alguém comentou aqui, acho que foi a Maria Emília, né, falando sobre o tabelionato de notas de Santa Cruz. Então, ele não quer o maior gênio do direito, não, ele quer encontrar alguém que vai exercer essa atividade lá em Santa Cruz. Tranquilo? Então, pensem nisso, 50% direito e 50% postura. Direito você já estudou para a primeira fase, você já estudou para a segunda fase, entendeu? Você já está muito bem em relação à parte do direito. Então é só você fazer as revisões e você consegue fazer as revisões com as arguições. E aí eu vou pedir para vocês anotarem agora o seguinte, como é que você vai fazer as arguições? Então, é muito interessante também, em certa pessoa fazer arguição, porque você se coloca no lugar do examinador. Você começa a pensar como examinador. Porque eu falo para você, gente, o que o examinador faz? Hoje eu vou fazer a arguição aqui. Eu tenho as perguntas aqui, vão comigo, eu tenho meu vadimeco aqui. E é isso que o examinador faz. O examinador pega o edital, ele abre o edital, deixa eu ver lá. Vou perguntar então aqui sobre, deixa eu ver, direito constitucional a essa parte aqui. E ele vai perguntar o que está no edital. Só o que está no edital. Conforme está no edital, ele vai te perguntando. Então, assim, não vai cair nada que você... Ah, meu Deus. E se cair algo que é muito difícil, ninguém vai saber. Ninguém vai saber. Então, não se preocupe com isso. Beleza? Então, conteúdo jurídico, o que você já estudou e o que você vai praticar agora com as arguições, já é mais do que suficiente para você passar na prova oral. Tranquilo? Confia no que eu estou falando. Confia no que eu estou falando. Certo? Vai estudar pelos seus resumos, vai estudar pelas suas anotações e fazer arguição. Professor, quantas arguições? Olha, se você puder fazer uma arguição por dia, é excelente. Uma arguição por dia, marca com algum colega. Cara, vamos fazer arguição amanhã? Bora. E aí, marca, faz lá. Arguição simulada, viu, gente? Para treinar velocidade da fala, treinar principalmente o tempo de resposta, que é o que eu vou começar a falar para vocês aqui primeiro. Então, vamos lá, para vocês anotarem aí. Primeira coisa que você precisa ter para ir bem
em uma prova oral. Presta atenção, pessoal. Você precisa não demonstrar nervosismo. Olha o que eu falei para vocês, hein? Não é não ficar nervoso. Porque ficar nervoso, todo mundo fica nervoso. Eu entrava na prova oral suando, pronto para desmaiar. Pensei, cara, se eu não morrer agora, nunca mais eu morro na vida. Porque o meu coração acelera, aquele frio na barriga e a garganta fica seca. Mas isso não é só você. Todas as pessoas do mundo, os mais preparados do mundo, ele vai ter a mesma sensação. Agora, o que acontece? Alguns, de tanto treinar, conseguem disfarçar, não demonstrar esse nervosismo, e outros, o examinador percebe, entendeu? E como que você vai fazer isso aí? Se você gravar suas arguições, você vai perceber, o cara falar, cara, quando você fica nervoso, você começa a colocar a mão na cabeça assim, ó, e você não percebe. Entendeu? Tem pessoas que ficam nervosas, começam a mexer no nariz, e ele tá ali, ele tá mexendo no nariz, ou então ele tá mexendo com a cabeça. E aí, de tanto você treinar, e algum colega seu que vai te arguir, vai falar, cara, você fica mexendo a cabeça quando você está nervoso, entendeu? Você fica mexendo na gravata quando você está nervoso, você fica mexendo no ombro, você fica fazendo trejeitos. Então, assim, primeira coisa, não demonstrar o nervosismo. E isso é só com treino. Treino. Todo dia. Segunda coisa que você precisa para a prova oral. Vou falar uma dica para vocês agora, que nunca falei em lugar nenhum. Então você vai anotar, entendeu? Uma dica de ouro mesmo para a prova oral, que eu tinha falado ontem na live que eu estava com o Rafael Cro, né, que é juiz, já foi delegado, um cara sensacional. Mas essa dica que eu vou falar para vocês hoje, eu nunca falei, não está nos meus vídeos no YouTube, e você vai anotar. Então é o seguinte, você precisa uma velocidade, um tempo médio de resposta para as bancas do IESES ou para outras bancas que o tempo aí é de 10, 20 minutos, responder as questões em, no máximo, 3 minutos. Entendeu? Então você vai treinar para ficar entre 2 e 3 minutos. Essa é uma resposta ideal. Uma resposta perfeita é você responder. Porque se você responder rápido, não é bom. Respondeu muito rápido, o cara te perguntou, você perguntou tal. Por que isso, gente? O examinador, geralmente, por exemplo, hoje eu separei aqui 3 questões. 3 questões. Se eu perguntar para a pessoa e ele não utilizar essa técnica que eu vou falar aqui agora, e já responder, bate pronto, olha, doutora, é isso aqui, excelência, eu vou encontrar outra pergunta aqui. Vai ter a 4ª, vai ter a 5ª, vai ter a 6ª, vai ter a 7ª, e se você errar a última, fica a sensação que você foi mal. O examinador fica a sensação, poxa, o cara estava então bem, mas errou, foi mal na última questão. Então, assim, a primeira pergunta que ele te fez, você vai ter que, e não pode ficar enrolando o examinador também não, viu, gente? Essa história que fala, você vai falando, não, você tem que falar aquilo que você sabe. Então, vamos lá. Anotem esse mnemônico. É um acrônimo que eu criei para vocês, para o pessoal aqui, para os alunos do Banca Virtual, que é o seguinte, olha o acrônimo, que você vai memorizar isso aqui, igual lá na segunda fase que vocês têm o Elisafel para finalizar as peças de vocês. Então, coloquem assim, ó, rapel DJ. Rapel DJ. Isso vai ter que ficar na cabeça de vocês até você assumir o cartório dos seus sonhos. Rapel DJ. Rapel DJ. Com a técnica, gente, com a prática, isso vai ficar automático na sua cabeça, essa sequência. Automático na sua cabeça. Então, vamos lá. O que são essas 7 letras? Primeiro, o R. O R é a resposta. Então, isso aqui é a participação especial da minha sobrinha Luísa, viu, gente? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, responder a questão. O cara te perguntou algo, você vai ter que responder para ele. Então, por exemplo, se o cara te perguntar lá, deixa eu ver uma pergunta aqui que eu estava preparando aqui para vocês. Deixa eu ver aqui uma pergunta. O que é matrícula?
você vai ter que responder. A primeira coisa que você vai ter que ter é a resposta, certo? O que é matrícula? E você vai utilizar 30 segundos, é muito tempo, viu, gente? Para você dar uma resposta do que é matrícula. Você fala, mas 30 segundos não é pouco, professor? Não, não é pouco. 30 segundos é tempo, é muito tempo. Então, pensa isso aí. 30 segundos para você responder o que é matrícula. O R, entendeu? Do Rapel DJ. Depois, o A. O que é o A, gente? Abordagem constitucional. Então, você já vai estar respondendo aí o que é matrícula, entendeu? Matrícula, excelência, segundo a doutrina, matrícula, excelência, é, na verdade, a certidão de nascimento de um imóvel. Isso é matrícula. Matrícula é o ato registral, e eu estou falando isso aqui para vocês, faz muito tempo que eu não estudo sobre o que é matrícula, viu? É o ato registral inicial do folho real. Excelência, sobre esse aspecto, você lembra de aspecto constitucional da matrícula? A Constituição não fala nada, nada de matrícula, mas já pode pegar um aspecto constitucional e falar o seguinte: Excelência, é importante mencionar que a matrícula surge em 1976, certo? Então, eu não encontrei nada de aspecto constitucional, mas eu estou na minha cabeça que eu teria que falar, não tem nada no aspecto constitucional de matrícula. Então, eu vou passar batido. Qual que é o terceiro item? Rapel, o P, a prática. O examinador, se você falar para ele na prática como que é feita a matrícula, como que você imprime uma matrícula, se você trabalha em um cartório, ou se você já viu como que é uma matrícula eletrônica, como que é uma matrícula no papel, o examinador vai ficar apaixonado por você. Então, respondeu. R, a abordagem constitucional, se tiver, esse aqui em caso aqui não tem. P, prática. E, evolução histórica. Então, rapel, nós estamos no E. Evolução histórica. E aí você poderia falar durante 30 segundos sobre evolução histórica da matrícula. Excelência, a matrícula surge no direito brasileiro em 1976, porque antes nós tínhamos o fólio pessoal. Nós tínhamos o fólio pessoal e com a Lei 6015, a Lei dos Registros Públicos, surge a matrícula no direito brasileiro. Beleza? Você já falou aí sobre alguns aspectos. Se você quiser falar mais sobre os aspectos, a evolução histórica desse instituto, pode falar até hoje. Inclusive, hoje, Excelência, a determinação do CNJ para a abertura da matrícula eletrônica, que será regulamentada assim que eu assumir o cartório pelo ONR, Operador Nacional do Registro. Caramba, o cara fala, cara, o cara sabe tudo, já falou sobre... E aí, o L do rapel, que é a legislação, certo? E aí você vai abordar a legislação. Se você lembrar um artigo, e agora presta atenção, viu, gente? O examinador não quer um decorador de artigo, mas ele quer saber onde está. Então você pode falar para ele assim, Excelência, todos os requisitos da matrícula estão previstos em um artigo específico da Lei 6015, que se eu tivesse acesso aqui, Excelência, eu poderia, inclusive, elencar todos esses elementos. E, Excelência, a matrícula aqui no Rio de Janeiro, nós temos elementos específicos que são previstos no Código de Normas aqui do Rio de Janeiro, que se eu tivesse acesso aqui, eu poderia elencar para Vossa Excelência todos esses requisitos. Então, você já falou, respondeu o que é a matrícula, falou sobre a abordagem constitucional, falou sobre a prática, falou sobre a evolução histórica, falou sobre legislação, e aí vem o DJ. O DJ que é a doutrina e a jurisprudência. Tranquilo? Toda resposta que você tiver a partir de hoje, que você vai treinar aí no Banca Virtual, você vai ter isso na sua cabeça. E você vai perceber o seguinte, que isso vai se tornar automático. Isso é automático, igual dirigir. No começo você vai ficar meio perdido, deixa eu ver lá, vai estar na sua cabeça, deixa eu ver se eu lembrar o professor André falando do rapel, eu preciso responder, o aspecto constitucional. No começo você vai meio que patinar, mas com o tempo você vai ser automático. Automático. E outra coisa, eu não queria falar isso para vocês, porque as pessoas têm a tendência de querer esquecer isso. Não seguir o rapel.
Mas se você não lembrar na hora da prova, você vai só no DJ, certo? Você vai na doutrina e jurisprudência. Doutrina e jurisprudência. Pronto. Respondeu, doutrina, jurisprudência. Já está perfeito. Tranquilo? Beleza? Ah, mas professor, eu não sei nada sobre jurisprudência de matrícula. Não tem problema. Mas está ali na sua mente essa sequência. Vai vir uma outra questão e que você vai saber aquilo ali. Tranquilo, então? Isso aí se chama, gente, esgotamento do tema. Você precisa esgotar o tema do examinador. Tranquilo? Vamos lá. Uma outra coisa muito importante que eu vou falar para vocês, viu? Presta atenção. Gente, nunca, em nenhuma hipótese, interrompa o examinador. Nunca. Nunca, 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 nunca. Por quê? Se você está falando sobre os requisitos da matrícula, está falando sobre a legislação, está falando sobre aspectos práticos, sobre a evolução histórica, e o examinador fala assim, candidato, você para na hora. Na hora, porque tem gente que quer continuar falando, porque ele sabe da matéria e ele quer continuar. Não, para na hora. Para e ouve o que ele vai te falar. Entendeu? Você imagina o seguinte, cara, se você estivesse falando, você poderia errar. Agora, se é ele que está falando, você nunca vai errar, se é o examinador que está falando. Então, deixa ele falar. Deixa ele falar, mas candidato, eu queria ver com você, parece que tem um conceito aí do professor Gilberto Valente, né, e tal, e deixa ele falar. Deixa ele falar para você. Nunca interrompa o examinador. Tranquilo, gente? Por favor, ouça o que eu estou falando para vocês. Isso é muito importante. Porque no momento do nervosismo, você está lá nervoso e a pessoa interrompe o examinador. Ele quer falar alguma coisa e você o interrompe. Então, já está tranquilo. E mais uma dica importantíssima. Anotem lá. Não desista da pergunta. A pergunta é sua. Não desista dela. Por quê, gente? Já vou falar para vocês o que é não desistir da pergunta. O examinador te pergunta algo. Ele tem lá, eu vou fazer a argumentação com vocês aqui. Eu tenho 3 perguntas. Eu tenho uma pergunta. Perguntei para o cara, a pessoa fala assim, excelência, o ponto foi estudado, mas não me recordo. É 0. É 0. O ponto foi estudado, mas não recordo. Ah, excelência, no momento não me ocorre. Eu já vi muita gente ensinando dessa forma, tal. É 0. É 0. Entendeu? Então, você vai ter que ter a coragem de falar o seguinte, ó, essa pergunta é minha. Essa pergunta é minha. Eu não sei o que é matrícula, mas eu vou responder algo. Vou responder algo para esse examinador aqui, para ele me avaliar. Entendeu? Porque se ele não vai te dar 3 pontos, ele te dá 1 ponto, te dá 2, te dá meio, mas você não fica com 0. Então, você precisa ter a humildade de falar para o examinador. Então, digamos, sei lá, o examinador pergunta para você uma coisa lá, eu até anoto aqui, poder constituinte difuso. Aí você fica lá, né? Primeiro você não pode demonstrar nervosismo, que eu já falei para vocês, né? Poder constituinte difuso. Você faz aquela cara de parede, não lembrou nada, faz a menor ideia do que é poder constituinte difuso, e aí você fala para o examinador, excelência, há algum sinônimo para esse instituto? Cara, você não perde nada com isso. Entendeu? O pior que pode acontecer é o examinador falar assim, não tem sinônimo. Agora, vai que ele fala, o poder constituinte difuso tem um sinônimo sim, tem tal. Se ele não te falou nada, insiste ainda. Insiste com o examinador. Entendeu? Fala, examinador, excelência, poderia me dar uma diretriz em relação a esse tema? Você não perdeu nada, você não está com 0 ainda, você está brigando pela sua pergunta, a pergunta é sua. Agora, se ele não te deu a diretriz, se ele não te falou um sinônimo, nada, você vai falar sobre o quê? Sobre poder constituinte. Porque isso você sabe. Isso do primeiro ano da fala. E aí você vai falar de forma breve, para ser avaliado. Entendeu? Então você vai falar a diferença, excelência, em relação a esse tema, poder constituinte difuso, o poder constituinte, ele se divide em... E aí você vai falando sobre poder constituinte até ele te cortar. Aí ele vai falar assim, mas você não falou sobre poder constituinte difuso. E aí vem a grande sacada. Presta atenção, gente. Presta atenção que eu vou falar para vocês agora.
Presta atenção. Isso eu acho que eu nunca falei em aula também. Eu utilizava nas minhas provas orais, entendeu? Uma sacada para você não tirar zero. Não tirar zero. E não é enganar o examinador. Você vai falar para o examinador o seguinte, ó. Você fala, você não falou sobre poder constituinte difuso. Você vai falar o seguinte para ele. Você não vai falar assim, mas eu não sei, excelência. Você nunca vai falar, eu não sei. Tá? Você vai falar o seguinte, excelência, podemos passar para a próxima pergunta até que eu tente me recordar dessa resposta? Porque você não falou que você não sabe, entendeu? Então você pede para ele, excelência, podemos avançar na prova e me pedir a próxima pergunta até que eu formule um conceito melhor de poder constituinte difuso? Pronto! Porque se acabou a prova lá, vai que o examinador esqueceu de te perguntar do que você tinha e você não ficou na memória dele o seguinte, não me recordo, excelência. Eu não sei, excelência. Nunca vi esse instituto, excelência. Então, isso aí, eu sempre falava, César, nas minhas aulas, eu falava assim, cara, para você falar não sei, é MMA, entendeu? É só se você estiver morrendo mesmo, tiver que bater a mão lá e não vai estar. A não ser se o examinador pegar você e grudar você pelo pescoço aqui assim, e aí você bate assim. Mas se não for isso, jamais. Oi? Desculpa te interromper, mas é tão engraçado Fica isso. Tranquilo. Eu falo para eles, esse não me recorda excelência, é bote salva-vidas. Você está se afogando, não tem mais para onde correr. Isso. É bote salva-vidas. Do contrário, se vira, responde, tenta responder. Perfeito. Tranquilo, então, essas dicas. Não esquecer jamais, treinar agora. Você que vai ser examinador do seu colega, você que vai ser o examinado, pensa sempre nesse aqui, ó. Rapel DJ, respondeu a abordagem constitucional, prática, evolução histórica, legislação, doutrina, jurisprudência. E tem mais uma sacada, isso não dá para usar em tudo, certo? O 8º item que eu ia falar para vocês, não dá para usar em tudo, viu? Presta atenção. Mas é o seguinte, se você dominar o tema, você vai deixar uma isca para o examinador no final da sua resposta. Mas você tem que estar muito bem, entendeu? Cara, é o João Amar, é professor de Direito Civil, professor de Direito Constitucional. Fala, cara, não vou deixar esse cara me perguntar outra coisa. E aí você vai, nessa resposta, entendeu? Você vai deixar o final. Inclusive, excelência, sobre esse tema da matrícula, é importante falarmos sobre sobre a matrícula eletrônica, sobre o registro eletrônico. Aí o cara fala, fala para mim aí mais sobre o registro eletrônico. Se você dominar o tema, registro eletrônico é uma coisa que eu sei bem, entendeu? Eu pratico todo dia aqui, registro eletrônico e tal, não sei o que, protocolo eletrônico, e-protocolo, matrícula online. Então, se eu sei esse tema, eu não vou deixar ele perguntar, porque a próxima pergunta aqui não era matrícula. A próxima pergunta aqui era para diferenciar prenotação de inscrição, de transcrição. Você fala, caramba, e você vai deixar ele perguntar outra coisa? Então, e outra coisa, se ele não perguntar, fala, não, mas não quero saber sobre registro eletrônico, não, tem outra questão aqui, beleza. Tá joia? Então, vamos lá. Uma coisa muito importante também, César, isso aí é para aqueles alunos que você falou que tem dificuldade de aparecer para fazer as arguições. Gente, pense o seguinte, quando eu fazia as arguições, eu tenho certeza que o César faz isso também, a gente tem alguns personagens, entendeu? E tem examinador que ele é um personagem do mal, mas é um pai de família, entendeu? É um magistrado sensacional, é um registrador espetacular lá naquele estado, mas naquele momento ele quer te testar. Ele quer testar para ver se você vai exercer a sua atividade, né, lá na sua comarca. E aí ele adota um personagem do mal. Então, sempre que você encontrar um personagem do mal, um examinador bravo, agradeça. Agradeça. Por quê? É só você falar assim, cara, personagem do mal. Olha, o professor André Vilaverde falou aquele dia na aula, não vai me pegar isso aqui, você é um cara bom, um cara do bem. Agora, cuidado com o examinador bonzinho. Esse é mais perigoso do que o do mal. As pessoas têm medo do mal, entendeu? Aquele que pergunta ríspido, candidato, me fale sobre esse tema. Não é isso, não tá certo. Tem certeza, candidato? Fala alto, às vezes corta você no meio. Esse aí é o melhor de todos.
Agora, o bonzinho, aquele que vai te dando corda, é o mais perigoso. E você não pode querer ficar amigo do examinador. Viu, gente? O início da arguição, eu vim aqui hoje, dessa forma aqui para vocês, ó. É assim que você vai para a prova oral. Dessa forma. Professor, posso ir com o terno da sorte que eu ganhei do meu avô? Não. Aquele terno laranja, você não vai para a prova oral. Professor, mas eu tenho uma camisa que eu adoro, tem uma gravata de bolinha. Não. Não pode. Então vai lá, a dica, gente, olha, homens, é terno preto, azul e cinza. E acabou. Professor, dá para ir com terno marrom? Não. Laranja, verde? Não. Preto, azul e cinza. E acabou. Camisa clara. Porque a gravata tem que ser sempre mais escura que a camisa. Se você olhar onde uma pessoa, a próxima pessoa que você vê agora na rua, que você vê na rua, você vai ver assim, uma pessoa que está com uma camisa preta e uma gravata branca, é horrível. Entendeu? Dá uma sensação ruim. Você não sabe, você não vai ser reprovado por isso, viu, gente? Ah, professor, quer dizer que se eu for com uma gravata branca? Não. Mas tudo faz parte da postura. Tudo faz parte. Né? Você me olhando aqui agora, não é um registrador de imóveis? Fala, cara, é um registrador de imóveis, eu quero essa pessoa aqui. Agora, se eu chegasse aqui sem gravata, ou se eu chegasse com um terno verde, fala, caramba, cara, tá estranho esse rapaz, tem uma coisa que não tá me agradando. E as meninas agora, gente. As meninas podem variar um pouco das cores, mas as meninas têm que ter o quê? Razoabilidade. Você não está indo para uma balada, entendeu? Você precisa se vestir como uma tabeliã, uma registradora, entendeu? Você não está indo lá para encantar o examinador com a sua roupa, né, e com uma roupa toda colada. Não. O mais discreto possível. O que vai ter que aparecer na prova oral é o examinador e as suas respostas. Tranquilo? Isso que precisa ficar bem claro lá na coisa. Maquiagem tranquila, bem leve, entendeu? Nada de batom vermelho e sombra e blush, não sei o que. Não. Você é uma registradora e uma tabeliã. E nas arguições, gente, vocês vão perceber isso aí. Principalmente as mulheres têm muito receio em César. Falam, mas como que eu me visto? Homem é muito mais difícil, porque o homem não observa o outro. Agora, se você for arguído por uma mulher, ela já vai falar, ah, mas olha, tá errado isso aqui não sei o quê, isso aqui tá não sei o quê, olha, esse brinco aqui tá muito grande, porque tá indiscreto, não sei o quê, não pode ser dessa forma. Então, assim, beleza? Gravata de bolinha, gravata do piu-piu, esquece. Gravata preta, gravata mais escura do que a camisa, uma camisa clara, entendeu? Uma camisa e terno preto, cinza e azul. Beleza? Uma outra coisa, gente. No Rio de Janeiro não dá para fazer isso, viu, César? Porque lá no Rio de Janeiro, os examinadores ficam num palco, você fica de costas para uma plateia e é com microfone. Entendeu? E você responde e todo mundo ouve as suas respostas. Então já se prepara para o Rio de Janeiro, para você ir uma semana antes ficar no Rio de Janeiro, ouvindo e anotando todas as perguntas e todas as respostas lá do Rio de Janeiro. Banca do IESES não, banca de IESES é numa mesinha, você com um examinador. Rio de Janeiro são os 3 examinadores lá e te perguntando, candidato, fale sobre isso. E você responde no microfone para todo mundo ouvir. Tranquilo? Então tem essas diferenças, mas a técnica é a mesma. A técnica é a mesma, não vai mudar nada daquilo que eu falei para vocês. Tranquilo? A banca da VUNESP, o pessoal lá de São Paulo, é um pouquinho diferente também, né? Eles ficam todos em uma bancada, né? Todos os examinadores, e você vai passando um por um, perguntando, e eles vão te perguntando e vão respondendo. Um por um, e vão te perguntando e respondendo. Esses são os formatos das bancas do Brasil. Mas não se preocupe, viu, gente? Porque todos eles vão te perguntar e você vai ter que responder. Então, independentemente se é no microfone, se é fora do microfone, onde que é, ele vai te perguntar e você vai ter que responder sempre com o rapel DJ. Respondeu, constitucional, prática, evolução histórica, legislação, doutrina, jurisprudência e, se der, deixar uma iscazinha lá para o examinador. Tranquilo? Uma outra dica para vocês, gente. Já falei para não interromper o examinador, não desistir da pergunta. Deixa eu ver o quê? Cuidado, isso é muito importante no treinamento, gravar isso para você ouvir o seguinte, cacofonia.
Nós não percebemos as cacofonias que nós temos, né? Entendeu? Olha, entendeu? A matrícula, né? A matrícula, excelência, o artigo não pode ter isso, gente. Você tem que treinar para não ter esses engasgos, entendeu? A pessoa vai te perguntar e você vai responder normalmente para ele, entendeu? Normalmente, sem... E isso você só consegue com treinamento. Todo mundo tem o né e o a. O né é o que todo mundo quase tem. Né? Né? Termina a frase, né? Então. Gente, isso incomoda o examinador. O cara tá ouvindo 100 pessoas e aí no centésimo cara que vai arguir, ele tá lá, né? Fala, caramba. Então, assim, a gente tem que treinar para eliminar essa cacofonia, beleza? Cuidado com o vocabulário. É um vocabulário formal. Você está em um concurso de alto rendimento. Então, assim, tipo assim, é facada no coração do examinador. Você imagina, está conversando com o examinador, está conversando com o registrador lá da capital do Rio de Janeiro, e aí o cara te pergunta, aí você fala assim, tipo assim, excelência. Tipo assim, excelência, entendeu? Jamais. Uma outra dica para vocês. O único tratamento do examinador é excelência. Não tem senhor, não tem senhora, entendeu? Muito perigoso a senhora, entendeu? Você tem lá uma desembargadora e ela fica chamar ela de senhora, entendeu? Senhor também, às vezes um promotor, né, jovem, né, um juiz jovem, vai falar, o senhor, que senhor? Então é só excelência. E outra dica para vocês, gente, comecem falando excelência. Vocês perceberam que toda vez que eu vou responder alguma coisa aqui, eu falo excelência? Por quê? Além de você já tratar o examinador com respeito, dá tempo para você pensar. Esses 2 segundos que você fala o excelência, já dá tempo de você formular alguns conceitos na sua cabeça. Entendeu? Então, qualquer coisa que a pessoa te perguntar, eu lembro, em César, que quando eu estava treinando para concurso, eu já chamava o porteiro de excelência. Tanto que eu ficava treinando, minha esposa, às vezes, ela vinha conversar comigo, eu falava, olha, excelência, o Henrique está querendo um leite. E você fica, mas é isso aí mesmo, entendeu? Você fica doido, depois vai ter tratamento aí tranquilo. Professor, é interessante essa abordagem também, que a gente percebe nas bancas, e que aí eu faço observação, queria que o senhor comentasse. O pronome de tratamento inicialmente, para poder ganhar esses 2 segundos, junto com os outros 3, que é aquela reflexãozinha antes de enfrentar o enunciado da questão, mas não se apoiar nesse pronome para os demais períodos. Então, excelência, conceito de prescrição é excelência, a prescrição é decadência, excelência. Então, comenta para a gente também, porque acaba sendo um vício, né, que acaba se criando. Eu gosto muito de excelência, porque o difícil em tudo na vida é começar. É difícil estar para a prova oral? É difícil começar. E na prova oral também. Então, só que quando você fala o excelência, já foi. Excelência, e aí vai embora, não tem, aí ninguém te segura mais, entendeu? É só ladeira abaixo, não tem quem te segura, tá joia? Uma outra dica importante para vocês, gente. Nunca diga, eu entendo. Eu imagino excelência. Excelência, você imagina, o cara que perguntar alguma coisa sobre direito constitucional, aí você fala o seguinte, excelência, sobre esse tema, eu entendo. Como assim você entende? Você é um doutrinador, então, agora. Você já virou. Então, assim, ou utilizar a terceira pessoa, entende-se, a doutrina entende, a jurisprudência é nesse sentido. Então, sempre, mas não é você que entende. Excelência, eu acho que. Como assim eu acho? Como você acha? Entendeu? Quem acha vai ser a legislação.
a Lei 6015, a Lei 89. Ah, candidato, qual que é a diferença entre tabelião e registrador? Excelência, eu acho que... Como eu acho? Entendeu? Então, tirem esses dois termos aí da vida de vocês. Cuidado com... Tem um erro muito grave, concordância verbal, concordância verbo nominal. Nas provas orais, isso aí é um festival de loucura, entendeu? É as pessoas, os livros. Então, treinar bastante isso aí para não ter. E a principal palavra, essa você não pode errar, entendeu? O correto. São duas palavras que você jamais pode errar no concurso para cartório. A primeira é, presta atenção, gente, eu vou até parar aqui. Olha, a palavra correta é registro. Registro. Não é com Z. Não é registro. Não é resisto. Eu sei que isso é cultural, tem muitas pessoas que têm isso aí, mas você tem que treinar e tirar isso da sua mente. Entendeu? Porque você falar para um examinador, para você falar para um registrador, um desembargador que está te arguindo, falar assim, o registro de nascimento pode não soar muito bem, entendeu? É o que a gente chama de argumento de autoridade. Você vai perder a sua autoridade em relação àquilo ali. Tranquilo? Então é registro. E tem uma outra palavra, eu lembro aí do meu querido professor Luiz Flávio Gomes, né, o nosso saudoso Luiz Flávio Gomes, um gênio do direito, e ele sempre falava isso na sala de aula, que é o problema, entendeu? Problema. O professor Luiz Flávio Gomes falava que quando ele dava aula no LFG, e aí um aluno subiu o elevador com ele e falou assim, professor, eu preciso da sua ajuda, eu estou com um problema. Ele falou, 2. Mas, professor, eu só preciso me ajudar, eu estou com um grave problema. Ele falou, 2. Entendeu? Porque o problema, César, tem várias tem variáveis dele, assim. Tem problema, tem problema, problema. Não tem outra palavra, viu, gente? É problema. Mas isso tudo, gente, você vai conseguir com o treinamento. Você não vai reprovar por isso. O que eu estou te falando aqui são detalhes. Detalhes que podem te colocar lá na capital do Rio de Janeiro ou pode te colocar no interior. Ah, escreveram aqui agora. Gente, tabeliões. Esse é outro crime, entendeu? Está lá no Código Penal, artigo, aumentaram agora o Código Penal, entendeu? Está com 360 artigos e um dos artigos lá está o seguinte, falar na prova oral, tabeliões, pena de morte, entendeu? Tem 2 penas de morte no Brasil, de guerra declarada e no caso de você falar tabeliões na prova oral. Beleza, gente? Mas é isso aí, brincadeira, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Para encerrar aqui, eu acho que a gente está quase terminando aqui, né, César? Tá? Tem algum tempo ainda? Então vamos lá. Vou falar para vocês algo que é muito importante, que é a questão da postura. Eu utilizava, quando eu dava aula, um método, mas hoje eu já mudei esse método em razão de uma formação que eu fiz em coach. Hoje eu fiz vários cursos na Febracis, que é um curso de coach, um dos maiores do mundo, né, do Paulo Vieira, e lá eu aprendi uma coisa que é muito bom para você usar na prova oral, mas é excelente, que chama V0. O que você vai fazer, gente? Você não vai encarar o examinador e olhar nos 2 olhos dele. Você vai olhar em um olho só. Entendeu? Treina isso. Você vai olhar para o examinador e começa a treinar agora com as pessoas também. Entendeu? Porque quando você olha nos 2 olhos da pessoa, isso às vezes intimida um pouco. Você fica constrangido e a pessoa... Você já teve isso aí, César? Da pessoa ficar te olhando assim, o aluno ficar te olhando assim, ó. Ele tá ali te olhando, ó. Porque alguém falou para ele, cara, você tem que olhar para o examinador. E ele fica ali, encarando o examinador. Fala, não, calma.
você vai olhar para o examinador quando você estiver respondendo em um olho dele. Escolha um, aquele que é melhor para você. Tem pessoas, dependendo de se ele é destro ou se ele é canhoto, que ele prefere. Eu prefiro olhar para o olho esquerdo. Então você vai olhar para o olho esquerdo do examinador. Excelência, sobre esse tema, importante mencionar, e aí vai embora, olhando em um olho do examinador. Segundo, gente, cuidado com o seu queixo. Cuidado, entendeu? Por quê? Você não pode ficar nem acanhado, sentar aqui na cadeira, ou então ficar lá na prova oral do Rio desse jeito aqui, com o queixo para baixo. Excelência, sobre esse tema, eu queria mencionar sobre a legislação, não, entendeu? Só que pior ainda é a arrogância, entendeu? Porque se você levantar o queixo e assim, ó, pode ter certeza que vai vir lapada, entendeu? Levantou o queixo aqui, examinador. Então, qual que é o segredo, gente? O queixo nessa altura média, entendeu? Sem levantar o queixo com arrogância e sem abaixar o queixo para demonstrar que você está triste ou que você está acanhado. Não, com tranquilidade você vai manter o queixo numa altura, mas lembra disso nas arguições simuladas, viu? Lembra da altura do queixo e o ideal é que você faça uma planilha disso e dê nota para o cara. Fala, olha, em relação à altura do queixo, eu vou te dar aqui uma nota 5, que eu acho que você precisa melhorar. Entendeu? Teve um momento ali que você encarou o examinador, olha, em relação a isso, em relação a tal. Então, todos esses critérios que eu estou falando para vocês aqui, vocês façam uma planilhazinha e vai dando nota, de 0 a 10, qual que é a sua nota? No final, você vai dar nota para a pessoa, simulada, entendeu? É bom reprovar na simulada e passar lá na prova oral. No dia você vai passar, tá? Tirei 0 no simulado aqui, beleza, mas na prova oral eu tirei 10, então beleza. Agora, é pior aquele que não faz o simulado, não treina e chega na prova oral e tira 0, entendeu? Então, treinar e levar, o cara vai te falar, é seu amigo quem vai estar te arguindo agora. Fala, cara, deixa eu te falar aqui, ó, inclusive eu gravei, vamos olhar nós dois aqui, ó. Olha o seu queixo como é que tava aqui, ó, respondendo. Entendeu? Olha como é que você tá ficando aqui assim. Tranquilo? Outra coisa que é muito importante, e muita gente não sabe o que fazer, as mãos. Entendeu? A pessoa chega na frente do examinador e não sabe o que fazer com as mãos. Fica ali, alguns que são mais conversadores. O que você vai fazer com as suas mãos? Você vai colocar suas mãos em cima da mesa, dessa forma aqui. Entendeu? Essa é a postura que você vai ter das suas mãos. Coloca as mãos aqui em cima da mesa, já que não dá para ver a mesa aqui, que está a mesa aqui na minha frente. E aí, quando você não estiver falando, entendeu? Quando você for responder, aí você vai falar normalmente, entendeu? Vai utilizar as mãos com delicadeza, né, com parcimônia, sem exagero. E terminou de falar, as mãos novamente aqui, em cima da mesa, entendeu? Isso é muito importante. Por que eu falo isso aí? Lembra da primeira regra que eu falei para vocês? Não demonstrar nervosismos? Uma das coisas que entrega o nervosismo, mãos. Que a pessoa fica com a mão aqui, não sabe o que fazer com as mãos. Aí ela cruza o braço, ela mexe a cabeça, e aí bate na perna, entendeu? Fica batendo na perna aqui, batendo no joelho, e o examinador tá olhando, entendeu? Ele arguiu 100 pessoas já. Ele tá vendo ali que você tá com a mão aqui, tá com a mão no queixo, coçando. Então, para não ter erro, as duas mãos em cima da mesa, e acabou. Entendeu? Postura, tranquilo. A questão da coluna é a mesma coisa do queixo, entendeu? Nem ficar encarando o examinador, olhando para ele aqui assim, com os ombros e a coluna aqui, e nem ficar para trás. A coluna ereta, normal, conversando. Simpatia. Você precisa ser simpático com o examinador, sorriso, os 2 pés no chão, entendeu? Se tiver uma cadeira que você tem como colocar o pé em cima, não coloque os 2 pés no chão, certo? Isso aí tem uma variável, César, que as meninas, às vezes, elas precisam cruzar as pernas, tal, para a maneira de sentar, não tem problema, desde que com delicadeza e sem ficar mexendo o pezinho aqui assim, entendeu? Batendo na mesa com o pezinho, então, cuidado com os pés, mas o ideal, os 2 pés no chão e as 2 mãos aqui sobre a mesa, é uma postura excelente, excelente, excelente. E aí, diga. Só para compartilhar, aconteceu essa semana uma situação interessante, eu acho que na semana passada, em uma das turmas,
Eu só vejo o rosto e do ombro, né? Do ombro aqui para cima. Então, mas eu sempre, no início da arguição, falo, pessoal, os dois pés plantados no chão, justamente porque tem uma questão de equilíbrio corporal, né? Porque é o corpo falando também, Isso. além da própria articulação. E aí eu estava prestando atenção na colega, ela estava respondendo a questão, e aí aqui atrás na blusa, uma coisa assim, chacoalhando, sabe? Aquilo, aí eu fiquei prestando atenção, esperei ela terminar, aí eu falei assim, viu, você estava chacoalhando o seu pé? Ué, como é que você sabe? Não, porque, na verdade, o nosso corpo, ele fala, né? Numa situação de estresse emocional, Claro, claro. naturalmente isso vai acontecer. Então, a gente precisa ter esses, né, esses gatilhos ou essa consciência corporal para não deixar isso atrapalhar, né, professor? Perfeito, perfeito. Não, isso é primordial. Lembrando sempre, gente, que o que eu estou falando para vocês aqui hoje é assim, é uma pós-graduação em relação à prova oral. Não é o inicial. Ah, professor, mas se eu não souber isso aqui, eu vou reprovar. Não, não vai reprovar. Isso aqui é para você tirar nota 10, entendeu? Para você tirar nota 10 na prova oral. E todos vocês aqui têm condições plenas de tirar um 10 na prova oral. Lembrando que no concurso de cartório, o 10 multiplica por 4. Primeira fase, zera todo mundo começa do outro. O campeão que tirou 99 questões, o cara arrebentou lá, tal, detonou, e quem tirou 5,2, tá todo mundo igual na segunda fase, entendeu? E aí já vou fazer uma propagandinha aqui, ó. Segunda fase, se você não tiver esse livro, você já tem uma praga no concurso que você não consegue passar, tá bom? Você deve conhecer ele como segunda fase de concurso de cartório, que era a quarta edição. Nessa edição aqui, que está atualizada, esse aí, ó, que o César, todo mundo conhece ele. Esse aqui agora já é da nova editora, da editora Foco, está atualizada esse ano. Então tem muita coisa, por exemplo, que não tem nessa edição anterior aí, e que caiu no Rio de Janeiro, e aí por isso que eu atualizei, que foi a citação de dúvida, não tinha no meu livro. Então já atualizei com isso aí, com todos os provimentos CNJ. Então, segunda fase, por que segunda fase? Segunda fase vale 4. Zera todo mundo, segunda fase 4, prova oral 4, títulos 2. Se você tiver uma segunda fase boa, tiver uma prova oral excelente, nota 10, você pode até nem ter tantos títulos, que você vai estar na briga ali, vai assumir um excelente cartório. Professor, não tem o título, não sei o quê. Quando eu assumi no Maranhão, eu tinha 0 de título. Nenhum título. No Rio de Janeiro, quando eu assumi, eu tinha 3 pontos de título só. Então, assim, dá para você assumir um cartório muito bom, exercer atividade sem ter o título, se você for bem na segunda fase e for bem na prova oral com essas dicas. Deixa eu ver o som aqui. Mestre, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que, aproveitando o gancho do peso da prova oral, eu acho que grande parte dos candidatos não tem essa noção muito clara sobre a importância dessa nota e da preparação específica para a prova oral, que na verdade pode revolucionar a nota dele, de fato, porque com certeza 1/10 pode representar uma boa serventia ou uma serventia não tão boa, a depender ali da classificação, não é mesmo? Então, a própria consciência de preparação, ela deve ser feita com base, né, em todos esses elementos. Perfeito, perfeito. E outra coisa, tem vários estudos científicos, viu, gente? Estudos científicos que dizem o seguinte: por que eu me tornei professor, gente? Porque eu dava aula para o Slash. Vocês conhecem o Slash? Mas não é o Slash do Guns N' Roses. O Slash é meu cachorro. Eu tenho um cachorro, se chama Slash, e assim, comecei dando aula para o Slash, porque quando você leciona, quando você ensina, você nunca mais esquece. Nunca mais se esquece essa matéria. Então, se você está estudando para a primeira fase, estudou algo agora, fala, deixa eu já treinar para a prova oral aqui. Excelência, e você já começa a responder as perguntas que você está formulando lá na primeira fase. Está estudando na segunda fase, terminou ali uma peçazinha, rapaz, deixa eu formular uma questão aqui e vou responder em 3 minutos, igual o professor André falou. E aí você vai, olha, excelência, registro Torrens. E aí você, já vai respondendo, treinando já para a prova oral. Porque a maioria das pessoas, César, acha que concurso é só a primeira fase.
Estuda só para a primeira fase. Questão, é importante a primeira fase, viu? Tem que passar também, senão você não chega na segunda. Mas todas as fases são importantes. Já tem que começar a se preparar agora para a segunda fase. Por quê? Se você começar, professor, não, só a hora que eu passar, eu vou treinar para a segunda fase. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque você vai ter que melhorar a sua letra, vai ter que ter uma letra legível, vai ter que começar a fazer isso que eu estou fazendo para prova oral para vocês, vai ter que fazer na segunda fase, entendeu? Pegar um grupo de amigos, elaborar peças, um corrigir do outro, falar, cara, sua letra está ilegível, isso aqui, está faltando isso, faltou aquilo, faltou assim, não tem simetria nos seus parágrafos, a sua letra não está... E aí você vai corrigindo até chegar na prova oral. Se você não treinar, com certeza você vai ter uma nota ruim na segunda fase. Não é que você vai ser reprovado. Só para contribuir exatamente em cima dessa fala, nós temos uma dinâmica na banca que é justamente vai ao encontro do que o senhor está dizendo. É uma revisão a nível de compreensão dos institutos. Então, assim, eu vou estudar o casamento a partir da perspectiva do Código Civil, da doutrina, das teorias que tentam explicar a natureza jurídica e tudo mais. A gente percebeu quando as pessoas vinham para a simulação, vinham com aqueles conceitos meio prontos, sabe? Conceito de casamento. Qual que é a natureza jurídica? Qual que é a natureza jurídica do procedimento de habilitação do casamento? E aí a gente criou dentro, né, dessa nossa dinâmica, uma dinâmica de improviso, de argumentação tópico-argumentativa, em que eu não faço perguntas. Então, eu faço a temática e obrigo eles, em 4 minutos, a falar, dar uma aula sobre casamento. Só que segundo um raciocínio jurídico-lógico, estrutural, para que aquilo se consolide no médio e longo prazo. Porque é o que a gente precisa para uma prova oral. E a gente percebeu que essa ferramenta, que é justamente o que o senhor disse, está muito ligada a essa questão do lecionar. Então, assim, eles vêm com outro comportamento, porque eles não estão ali mais acuados em serem perguntados, e vão e falam livremente sobre a temática. Respondem, numa situação como essa, a 15 questões de prova oral sem perceber, mas porque estão fazendo uma outra dinâmica, né? Perfeito. E uma coisa que é bem importante destacar, César, galera, é só treinar. Quem está falando para vocês aqui é um ex-boia fria, que entrou na faculdade com 30 anos de idade sem nunca ter lido um livro. Entendeu? Eu tenho dificuldade até hoje em memorização. Eu sou uma das pessoas que mais tem dificuldade em leitura. Tenho muitos problemas para lembrar de conceitos. E passei bem, mas o que é? É treinamento. Não é velocidade, viu, gente? Não é velocidade, é constância. Constância. Treinar todos os dias. Isso aí, eu li um livro há um tempo atrás, ainda quando eu estava estudando para concurso, e falava justamente sobre isso, né? A questão da constância, de você não parar nunca. Então, treinar todos os dias, porque não adianta você, vou treinar essa semana, vou treinar uma semana e nunca mais treino. Não vai adiantar, você vai esquecer, entendeu? Você não vai estar preparado para o dia da sua prova oral, da sua segunda fase. Então, treinar. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, você fala, professor, se eu começar amanhã, eu vou conseguir? Não vai conseguir amanhã. Amanhã você não vai conseguir, entendeu? Vai falar né, vai falar e um monte de coisa, não vai conseguir organizar, igual eu falei para vocês agora. Faz 1 dia, 2 dias, 3 dias, faz 1 ano, 365 dias fazendo isso aí. Tenho certeza que você vai dar essa aula no ano que vem aqui, no aniversário do Banca Virtual. Falando, olha, agora eu estou treinado, mas é o quê? 365 dias. E outra coisa, gente, se você é muito inteligente, então, aí que você tem que treinar mais ainda. Por quê? Porque os mais inteligentes é que tem mais problema. Porque ele, eu já sei, então não preciso treinar, então tá bom. E quem tem dificuldade de aprendizagem, igual o professor André, igual vários colegas que eu conheço, esses chegam até o final. E são os primeiros colocados dos concursos. Não são os mais inteligentes, não, viu, gente? Pessoas que são muito inteligentes estão na NASA. Entendeu? O cara estuda física nuclear, química orgânica, não sei o que lá, neurologista, o cara estuda o cérebro, abre o cérebro da pessoa, direito,
é gente igual a gente aqui, entendeu? O professor André, que tem dificuldade, que não consegue memorizar bem as palavras, não consegue memorizar bem as questões. Então, não se preocupem. Pessoal, para encerrar aqui a aula, e eu podia falar o dia inteiro com vocês aqui, mas é para encerrar aqui, que eu tenho outras coisas para fazer também aqui depois. Procure uma ajuda profissional se você tem algum problema com dicção, certo? Poderia dar várias dicas para vocês aqui, que eu já procurei ajuda. Se você tem problema de dicção, por exemplo, se você fala muito rápido, ou se você fala muito devagar, isso você consegue sem ajuda profissional, porque tem pessoas que são aceleradas, quando está nervoso, começa a falar e ninguém entende. Na prova oral, você não pode falar muito devagar também. Excelência, sobre esse tema, é importante destacar. Não, normal. Você vai ter uma conversa com o examinador. Agora, cuidado com o volume da sua fala, não gritar com o examinador e não falar baixinho demais. Excelência, sobre esse tema, gostaria de mencionar. Uma voz normal. Agora, quem tem problemas, por exemplo, uma voz anasalada, precisa de um profissional. Tem diversos profissionais que trabalham só com isso hoje no Brasil, certo? Preparando pessoas para a prova oral, entendeu? Com exercícios, com ferramentas. Porque, professor, mas eu vou reprovar? Eu falo pelo nariz, professor, eu vou reprovar. Fala para mim, professor, porque eu tenho um problema que eu falo pelo nariz. Você não vai reprovar, entendeu? Isso não é motivo de reprovação. Mas se o cara está já há 5 dias, o examinador, ouvindo as pessoas, e de repente ele ouve, aquilo não agrada o examinador. E a gente sabe que isso pode ser corrigido com treinamento. A pessoa vai te ensinar a falar utilizando aqui a caixa torácica. Todo mundo, nós nascemos para isso, viu, gente? Para falar assim, para falar bem, para falar para as pessoas ouvirem, para falar com a garganta, certo? Mas isso aí eu não consigo ajudar vocês, né? Quem vai conseguir ajudar, então tem profissionais que estudam só isso, estudam só esse tema, entendeu? Como falar bem, como ter uma voz agradável. As mulheres, tem uma profissional aqui, agora não me recordo o nome, mas depois vocês procuram na internet ali, é uma coach aqui de Fortaleza, certo? Ela sempre dá as aulas na Febracis, não me recordo o nome dela agora assim, mas é espetacular, dá cursos só sobre isso, fala como que você deve cuidar da sua voz, entendeu? O que você vai tomar, o que você vai utilizar, como é que você usa e tal, mas cuide da sua voz, porque é com ela que você vai falar com o examinador lá no dia da sua prova. E pessoal, não se preocupem, entendeu? Nunca vi falar de alguém que morreu fazendo uma prova oral. Então, você não vai ser o primeiro a morrer fazendo uma prova oral, certo? Fiquem tranquilos. Não demonstrem nervosismo. É só isso que você precisa, entendeu? Você vai estar nervoso, uma pilha de nervo. Na arguição, você vai estar nervoso. Se você acha que na arguição você está nervoso, imagine na prova oral, vai estar muito mais ainda. Mas a questão é, com treinamento, você consegue. Então, lembra que eu estou falando para vocês aqui. Professor, eu tenho que treinar, professor, eu tenho que treinar. Eu vi as pessoas falando aqui sobre a questão de alternar a voz, falar alto, falar baixo. Cuidado, viu, gente? Você não vai ser um palestrante. Isso é técnica de palestrante, para você ser um orador. Na prova oral, a estrela é o examinador, não é você. Não é você. Então eu vejo que tem gente que fala muito bem, e aí... Não, lembra da arrogância. Então, você vai conversar com o examinador, vai falar os conceitos que você sabe, vai dizer que você vai ser um excelente registrador, mas você não vai dar palestra. A palestra é dele, a palestra é do examinador. Ele que é a estrela da sua arguição. Tranquilo? E aí, para encerrar, vou falar para vocês o seguinte, gente. Prova oral é uma dança. É uma dança. Entendeu? Então, cuidado para não pisar no pé do examinador. Cuidado, entendeu? Se o examinador te chamar para dançar, no bom sentido, né? Com certeza, vocês vão entender. Você vai dançar com ele, entendeu? Se ele está te perguntando por doutrina, você vai falar sobre a doutrina.
E aí você vai ter que dançar. Só que essa dança, quem conduz é você, não é o examinador. O examinador, gente, em uma prova oral de 10 minutos, ele fala, talvez, no máximo, 1 minuto. Cara, como é que você vai deixar um cara conduzir uma arguição falando 1 minuto, se você tem 9 minutos para falar? Tem a menor possibilidade. Você fala, cara, essa dança é minha, essa prova é minha, o senhor me desculpe, entendeu? O senhor só vai me arguir, mas quem vai arrebentar aqui sou eu. Mas para isso, treino. Treino, 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 treino. E por isso que eu me despeço de vocês aqui, para que vocês pensem nisso, treinem. E por isso que eu parabenizo aqui o pessoal do Banca Virtual por essa iniciativa. Porque essa iniciativa é o quê? É de treino. É treino, 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 treino. E outra coisa, gente. Treine e jogue. Vai jogar, entendeu? Não fuja da prova oral. Ah, professor, não estou preparado para a prova oral, eu não vou. Não, vá. Reprove. Aprenda. Eu ouvi, ontem eu falei até na live do Rafael Cro, César, a coisa que mais eu adorei outro dia, eu assistindo, todo dia eu corro 10 quilômetros, né? E aí nessa corrida eu ouço áudios, ouço livros, vejo palestras e tal, e eu vi o Bernardinho falando do filho dele, do Bruninho. Isso me impactou muito, porque eu lembrei de quando eu reprovava nas provas. Eu reprovei, viu, gente? Eu reprovei 3 vezes na prova oral de São Paulo. Eu reprovei 3 vezes na prova oral de São Paulo. Reprovei no 4º, no 5º e no 6º concurso. Só que é o seguinte, quando eu reprovei no 4º, o cara perguntou pro Bernardinho assim, falou, Bernardinho, quando é que você percebeu que o Bruninho ia ser um cara espetacular assim mesmo, um grande campeão? Ele falou assim, quando ele foi cortado da seleção, não lembro se era infantil ou infanto-juvenil de vôlei. Ele chegou em casa e falou o seguinte, falou, pai, eles me cortaram essa vez, mas o ano que vem, eles não vão me cortar, porque eu vou treinar muito mais, eu vou treinar o dobro, eu vou me dedicar muito mais, eu vou estudar muito mais e ninguém vai me tirar o direito que eu tenho de estar lá nessa seleção. Então é a mesma coisa, gente. Quando eu reprovei na prova oral de São Paulo, no 4º concurso, eu estava muito bem preparado, gente, muito bem. Eu falei o seguinte, eles não vão me reprovar mais, eu vou voltar mais preparado, eu vou treinar mais ainda, eu vou estudar mais ainda e eu vou passar. Daí no 5º, reprovei de novo, falei, eu vou voltar de novo, eu volto de novo, vocês não vão me derrotar, entendeu? Eu vou voltar aqui, vou estudar, vou me preparar e estou aqui hoje, em Recife, né? Consegui passar, consegui, né? Todas as pessoas conseguem. Se um ex-boia fria conseguiu, gente, vocês conseguem também. Beleza? Valeu, valeu. Professor André, sem palavras, sensacional, sensacional, não tem preço o que o senhor fez aqui com essa aula sobre prova oral para cartórios, né, pessoal? Acho que todo mundo aqui no bate-papo está elogiando e enfim, não tem como mensurar o nível aí de agradecimento que nós temos, de gratidão por essa oportunidade, e especialmente porque sabemos acompanhamos pelas redes sociais, sabemos da sua rotina, e mesmo assim, de forma muito gentil e humilde, topou o desafio de estar aqui hoje com a gente, conversando um pouquinho. De coração, a Banca Virtual Cartórios aí agradece e esperamos que tenhamos um próximo, em uma outra oportunidade. Boa noite. André, muito obrigada. Aula, que honra. Estou extasiada aqui. A gente teve bastante pergunta que foram sanadas aí, conforme você falava. O Alex, ele perguntou se tem muita reprovação na prova oral. Perguntou bem ali em cima. E não sei se você quer fazer mais alguma consideração sobre as reprovações. Se elas são... Vamos lá. Em Alex, diferente dos outros concursos, a prova de cartório tem muito pouca reprovação na prova oral, viu? As notas de cartório, elas são geralmente muito altas, muito altas, muito altas. Para você tirar, por exemplo, aí um 9,5 em uma prova da magistratura, tá aí Cristina, que já fez a prova do Ministério Público, sabe, assim, é algo muito difícil mesmo, são poucos candidatos. E a arguição é muito mais de resistência do Ministério Público e de juiz, e reprova muita gente.
Agora, no concurso para cartório, e aí por isso que é importante esses detalhes que eu falei para vocês, e vocês treinarem cada item desse, gente, grave aquilo que você está falando, tenta melhorar cada aspecto. Pensa nisso seguinte, porque a diferença é você, né, assumir um cartório ou não. Então, por exemplo, para Mauro, que já é um servidor público, né, já tem a sua atividade, dificilmente ele vai largar a atividade dele para pegar talvez um cartório deficitário no interior aqui de Pernambuco, né, que a gente sabe que tem muitos cartórios. Então, a peculiaridade da prova oral de cartórios é você tem que tirar uma nota muito mais alta do que aqueles que já vão tirar nota alta. Mas as reprovações são muito, muito poucas, muito poucas. Eu, inclusive, não conheço ninguém que foi reprovado na prova oral de cartório, viu? Mas o que eu vejo é o seguinte, as pessoas tiram notas muito, muito baixas. E aí, com a nota baixa, multiplica por 4, e aí ele já sai daquela expectativa de realmente escolher um cartório. Legal. A Carolina, ela perguntou se tem alguma dica para treinar a entonação de voz, porque segundo ela tem voz de taquara rachada. Então, eu acho o seguinte, a questão da voz, eu indico procurar um profissional da saúde, um fonoaudiólogo, né? Tem fonoaudiólogos especialistas nisto, entendeu? Apenas para prova oral mesmo, para ensinar sobre entonação, sobre velocidade da sua voz, sobre como trazer a voz aqui do peito e não ficar com voz taquara rachada, voz anasalada, né? A gente já aprendeu a vida inteira falando isso aqui. Na prova oral, você vai conseguir mudar. Mas aí, a melhor dica é procurar um profissional, porque ele tem as técnicas. Ele sabe se talvez é um problema de saúde, talvez se é um problema da própria formação vocal, vai te fazer os exames e te dizer certinho, e vai melhorar naquilo que puder a sua voz. Mas você não vai ser reprovada por isso não, viu? Não se preocupe com isso não. Voz de taquara rachada também passa, voz anasalada passa, mas o ideal é que você melhore isso também. E eu vou falar para vocês, gente, por que eu tenho uma preocupação muito grande, por exemplo, com a roupa, né? Quando você for treinar, e eu exigia sempre, não sei se você exige isso, César, eu acho que não, porque eu exigia que as pessoas viessem com a roupa que ele vai para a prova oral. Eu falo, cara, você tem que treinar com essa roupa, por quê? Às vezes você pega uma camisa que está apertando aqui, ó. Você chega no dia da prova oral, aí você fala, caramba, aí você vai ficar, isso vai te incomodar. Então, qualquer coisa que possa te incomodar no dia da prova oral não é legal. Então, se coloca a roupa na prova oral, coloca o sapato que você vai na prova oral, porque, vou comprar um sapato novo, o sapato vai machucar. Então, a gente tem que estar, assim, muito preparado para não ter nenhum dissabor na prova oral. E aí, a roupa é uma delas. As meninas, então, utilizam o brinco na arguição simulada que você vai utilizar na prova oral. Entendeu? Porque às vezes é um brinco que vai ficar ruim, que vai ficar batendo em você e vai ficar incomodando. Eu vou comprar uma maquiagem nova, daí vai te dar alergia. Então, assim, utiliza e fala, cara, a preparação, gente, é simulação, viu? Tem que simular mesmo, simular tudo. Roupa, maquiagem, será que eu vou barbear? Será que eu vou cortar o cabelo? Eu, por exemplo, já não iria com esse cabelo na prova oral, né? Eu já iria cortar o cabelo e tal, tudo certinho. Professor, mas posso ir com o cabelo comprido? Pode, mas desde que você não fique incomodado com isso. Eu ficaria incomodado para a prova. Falar, será que ele vai ficar olhando meu cabelo? Será que não? Vou cortar. E aí eu cortaria. Depois deixo crescer de novo, igual eu fiz. Legal. O Leonardo, ele perguntou, na verdade ele pediu uma dica para a preparação do material de consulta a ser utilizado após o sorteio do ponto no momento da prova oral. Sim. Algumas bancas permitem isso, né? Algumas bancas permitem. Deixa eu te confessar aqui, como é que é o Leonardo? Isso. Leonardo, tem que ficar muito atento a isso, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa leva um material, não pode consultar, e aí fica triste, já entra na prova oral com aquele sentimento, não deixou eu utilizar. Gente, a gente tem que se preocupar com aquilo que está sob o nosso controle. Então, se você levou um monte de material e o cara te deixou utilizar só o vademécum, beleza. Olha, não deixou utilizar nada, tranquilo, entendeu? Tranquilo, faça sua respiração ali naquela meia hora, tente memorizar todos os itens do edital, leve sempre o edital, entendeu? Contigo, né? Porque o examinador, gente, ele vai item por item do edital, ele tá com o edital na mão. Eu aqui não estava com o edital, mas se eu tivesse o edital, eu ia perguntar, deixa eu perguntar pro cara aqui agora, direito civil, fale sobre capacidade civil,
Ah, fale sobre isso, fale sobre aquilo. Por quê? É o que está na frente do examinador. Então, estude. E, gente, prova oral, você estuda pelo edital, viu? Você não estuda pegar um livro do Pedro Lenz agora para ler todo direito constitucional, não. Você vai pegar o que está no edital só. Porque às vezes você pode estudar algo que já não está caindo no edital para a prova oral. Então, pega cada tema daquele ali, fale 5 minutos sobre ele. Cada item daquele ali e fale 5 minutos sobre aquele tema. É o que o examinador vai te pegar, vai te pedir. Você não vai ser surpreendido. Não, gente, não tem como você ser surpreendido na prova oral. Porque tá escrito antes que vai cair. O cara não vai pedir um negócio lá do nada, vai pedir aquilo que eu falei para vocês. Se você não souber aquilo que ele pediu, vai dar uma diretriz, vai pedir uma diretriz para ele, vai falar, cara, isso aí é sobre direito à personalidade. Opa! Aí você já arrebentou. Professor, a Jussara, ela perguntou, nas matérias de direito processual civil, por exemplo, as arguições são ligadas aos temas de cartório ou podem ser totalmente alheias à atividade notarial e registral? Tem de tudo, viu? Tem de tudo, Jussara. Depende muito do examinador. Tem examinador que vai, por exemplo, se eu sou registrador, eu vou pedir mais a parte de registro. Né? Se eu sou oficial de justiça, eu vou falar sobre processo civil. Se eu sou promotor, eu vou falar sobre os aspectos lá da promotoria. Então, depende muito de quem é o examinador do que ele vai te perguntar. Mas pode pedir tudo, mas ele nunca vai fugir do edital, gente. E lembre de uma coisa, a prova fica gravada. Então, se o cara pedir algo que não está no edital, você vai recorrer e vai ganhar aquela nota. Não tem essa preocupação, professor, o cara vai pedir sobre isso aí. Não vai. Se ele pedir algo que não está no edital, você vai recorrer, está gravado, você fala, banca, isso aqui não está no edital, o cara me perguntou, eu disse que eu não sabia, né? Não precisa brigar com ele no dia da prova, não vai brigar, você não está no edital, fala, excelência, entendeu? E aí, mas depois você vai recorrer daquilo ali e vai ganhar a sua pontuação, sem nenhum problema. Professor André, suas considerações finais, de novo, muito obrigado pela sensacional aula de hoje. Tenho certeza que o sentimento de todo mundo aqui é o mesmo. Não dá para todo mundo falar em função do evento. Esse formato, rapidamente, a gente escolhe ele para poder deixar essa característica de uma sala de aula, claro, para que as pessoas possam se sentir participantes do próprio evento. Então, passaremos a fazer lives pelo Instagram, mas abordando outras questões. Hoje era uma aula como foi, e a gente só tem a agradecer ao senhor. Muito obrigado. A palavra está com o senhor para as considerações finais. Eu que agradeço, gente. Agradeço muito mesmo. Desde que eu comecei esse projeto de vida da atividade notarial registral, eu queria que vocês também transmitissem para outras pessoas, assim como o César fez, né, de passar o conhecimento adiante, né, de melhorar os cartórios, melhorar a atividade notarial e registral, ou seja, não apenas passar no concurso, mas melhorar a vida das pessoas com o nosso serviço, com a prestação do nosso serviço, saber o quanto é importante o serviço que você presta de registro civil das pessoas naturais, de registro de imóveis, de tabelionato de notas, todas as atividades, né? Ter a consciência realmente dessa sua importância, da importância da nossa atividade. E assim, só tenho a agradecer a cada um, agradecer mesmo, no fundo do coração, tudo o que eu faço de colocar as minhas aulas no YouTube, pensando justamente nisso, gente. Pense o seguinte, sempre que você ajuda alguém, sempre que você contribui, isso volta em dobro, em triplo, em quádruplo para você. Isso é a energia do mundo. Então, não pensem que você tem um concorrente, que eu não vou ensinar, porque eu vou esconder o material, porque eu não vou mostrar essa aula gravada do professor André, que eu quero ficar só comigo. Esqueçam isso, entendeu? Mostrem o livro do professor André, mostrem as aulas lá do YouTube, porque quanto mais você contribui, mais você vai crescer, e mais você vai contribuir, e mais você vai crescer, e essa é a soma. Essa é a soma. Você precisa somar e ajudar as pessoas. Então, muito obrigado por somarem aí a minha vida. Vocês já estão ouvindo o barulho aqui, está todo mundo aqui em casa, chegou a galera que está lá na rua, está Henrique aqui, já está conversando, todo mundo, mas isso é muito bom. Então, grande beijo para todos vocês. César, tudo de bom, fiquem com Deus e venham me visitar aqui no Recife, beleza? O cartório aqui está de portas abertas para vocês. Grande beijo a todo mundo.